Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com mais um vídeo. Esse de hoje é bastante especial. Há algum tempo atrás eu tinha feito vídeo sobre ansiedade do livro O Poder da Esperança. E hoje volto com mais um tema que é a depressão. Algumas dicas, introdução e tal, de um problema que eu acredito que muitos já obtiveram e que tem. Inclusive, eu já tive depressão, um caso muito difícil, enfim. Mas a tudo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, divulgue e compartilhe com seus colegas, seus amigos. É um sonho se tornando possível, tá bom? Eu me chamo Thiago Silva, estou aqui com o canal há quase 3 meses e vamos juntos aí. Simbora? Bom pessoal, voltando com o vídeo aqui para vocês, eu vou fazer um modelo de introdução, como todos os temas eu faço, e dar aqui dicas e tal do que é a depressão. Vamos lá. Somente quem enfrentou ou enfrenta um quadro depressivo consegue entender o que significa. Tipo, perder o sono sem motivo aparente, ou dormir mais de 12 horas seguidas sem vontade de acordar. Chorar muito e sem motivo justificável. Não ter capacidade de fazer aquilo do que mais gosta. Sentindo-se incapaz, inapto, ter maus pensamentos e perder a vontade de viver. Alimentar senso de culpa por coisas sem importância, bem como a sensação de fracasso. Viver trancado dentro de si em meio às sombras. Na verdade, isso significa não mais viver, apenas existir. Nesse ponto, pensamentos suicidas não são incomuns. A depressão é o mal que predomina nas consultas psiquiátricas e de psicologia clínica. Em breve, ela poderá ocupar o segundo lugar entre as causas de doenças e de incapacidade, ficando atrás apenas dos problemas cardiovasculares. Com suas variações correspondentes, a depressão afeta crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, pessoas de todas as classes, ricos e pobres. A OMS calcula que há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Sofrer um grande desgosto, ter preocupação excessiva ou sentir-se estressado pelo excesso do trabalho não significa necessariamente estar com depressão. Entretanto, essas alterações podem ser o início dela. E é necessário estar atento para que não se prolonguem demasiadamente. Os sintomas da depressão são vários, e o diagnóstico não é confirmado como tal, até que apareçam vários deles, de forma regular, no período de 2 semanas, e ao menos um dos sintomas deve ser a tristeza ou a perda de interesse ou prazer. Entretanto, o surgimento de apenas um sintoma deve servir de alerta para se tornar uma providência antes de que a solução se torne mais fácil. Então, pessoal, essa aqui é um pouco da introdução para vocês do que é a depressão. A depressão, como vocês escutaram aqui, segundo a OMS, cerca de 100 milhões de pessoas obtêm depressão no mundo. Então é um número muito alto, infelizmente. Eu vou falar um depoimento meu. Eu já obtive sim depressão 2 anos atrás, onde eu cheguei a ponto de perder minha própria vida, onde minha vida não teria mais sentido para viver. Mas com tratamentos e sempre na base da oração foi onde eu mais me apeguei para que eu pudesse vencer a depressão. Então, hoje em dia, vocês que têm a depressão, que já tiveram, né, que de alguma forma é difícil. Já tive depressão, então não é fácil. Você vê cada coisa que vem à sua cabeça, você perde o sentido da vida, mas a gente nunca deva chutar o balde, até porque a gente tem Deus que pode nos ajudar a cada dia. Agora eu vou passar algumas dicas para vocês de como você pode se prevenir
na depressão. Primeiro ponto, busque apoio social. A depressão é pouco frequente nos círculos em que há fortes laços de relacionamento, seja eles familiares, de trabalho, conjugal ou de amizades. Portanto, é importante fazer parte de uma família feliz, estar rodeado de bons amigos, ter bom ambiente de trabalho, pois essas coisas são proteções contra a depressão. Porém, como alcançar tudo isso? É o que veremos ao longo do tema. Segundo ponto, mantenha uma vida ativa. É surpreendente como o estado de ânimo debilitado pode mudar rapidamente quando você se ocupa com alguma atividade. Para evitar a depressão, tome uma atitude e atue de alguma forma. Ocupe-se com tarefas que lhe tragam satisfação e que sejam produtivas e edificantes. Coloque em ordem sua casa. Conserte alguma coisa. Converse ao telefone com alguém especial. Se puder, pratique esporte ou exercício físico aeróbico. A fadiga, nesse caso, é fonte de saúde e bom humor. Terceiro ponto, pense corretamente. Conforme as pessoas se centralizam no aspecto sombrio ou no lado positivo das coisas, ter maior ou menor proporção para a depressão. Pensar é um hábito como qualquer outro e deve ser cultivado para se evitar a análise negativa das situações. E o último ponto para vocês é: olhe para o passado com prudência. O passado pode ser fonte de depressão ou de bem-estar emocional. Em vez de pensar nas dificuldades, alegre-se com o tempo e acontecimentos felizes. Se existe algum trauma do passado, procure um psicólogo ou psiquiatra que possa ajudar você a elaborar uma forma de superação do ocorrido. Então, essa aqui é a dica para vocês, algumas dicas falando sobre aqui como a gente pode prevenir a depressão de alguma forma, não é isso? Agora eu vou falar um pouco sobre a questão do suicídio. Suicídio que cerca de mais de 800 mil pessoas no ano já faleceram, de acordo envolvendo a depressão. Então vou resumir um pouco para vocês. De acordo com a OMS, o suicídio é a causa da morte de mais de 800 mil pessoas por ano, ficando na frente da AIDS. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta contra a própria vida. No Brasil, estima-se que 32 pessoas cometem suicídio todos os dias. Cerca de 30% dos casos tem a ver com a depressão. Com o objetivo de esclarecer o tema, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma campanha com mitos e verdades sobre o suicídio. A campanha se refere ao mito de que a pessoa que fala do assunto não pretende se suicidar. Em relação a esse ponto, a realidade é que pessoas que falam sobre suicídio podem estar procurando ajuda, pois frequentemente sofrem com ansiedade, com depressão ou falta de esperança. Então, pessoal, isso aqui é um pouco para vocês. Como a gente abordou aqui, né? Vencendo, a gente chega lá, né? Como vencer a depressão? O tratamento da depressão é realizado de duas formas. Primeiro, na maioria, por meio da farmacologia e da psicoterapia. Na maioria dos casos, é indicado um tratamento farmacológico inicial, prescrito por um médico ou psiquiatra, que, ao mesmo tempo, seguindo um plano de intervenção que prepara a pessoa para sair da depressão e impedir que a doença se manifeste novamente.
Primeiro ponto: produtos farmacêuticos. Em casos mais graves, medicamentos antidepressivos podem trazer o alívio da dor psíquica e reduzir a tendência ao suicídio. Os antidepressivos agem sobre a química cerebral para equilibrar a atividade das neurotransmissões. Em muitos casos, isso alivia os sintomas e podem fortalecer os efeitos da psicoterapia. Porém, às vezes é necessário submeter o paciente a vários tipos de medicamentos até encontrar o mais indicado e esperar algumas semanas para sentir os resultados. Isso pode levar até 4 semanas, o que faz com que alguns pacientes abandonem os medicamentos sem supervisão médica, priorizando o quadro. Além disso, os medicamentos antidepressivos podem produzir efeitos secundários de intensidade variada. Agora vamos a um pouco da rotina diária. A elaboração de um programa de atividades é uma das estratégias mais comuns utilizadas pelos psicólogos. É como uma agenda, a qual o ajudante ajuda do paciente e da família. Ao colocá-la em prática, o cliente ocupa o tempo necessário e adquire novos padrões de conduta para evitar a recaída. Um bom programa de atividades tem que levar em consideração os seguintes princípios. Primeiro, escolher as atividades mais agradáveis e evitar, especialmente no princípio, as que são consideradas excessivamente difíceis. Buscar atividades com um componente social, ou seja, é preferível uma reunião com amigos a um filme com o qual o paciente assiste sozinho. Na maioria dos casos, a ocupação manual é bem aceita. Por exemplo, marcenaria, costura ou jardinagem. Se for possível, não interromper o trabalho habitual, mas manter o emprego ou os estudos, reduzindo as horas e a intensidade. Incluir o exercício físico sempre que a saúde do paciente permitir. O equilíbrio químico e hormonal produzido pelos medicamentos farmacêuticos também podem ser conseguidos ou complementados com o esporte e a atividade física. A agenda do programa de atividades deve ser a mais detalhada possível, ou seja, ocupação das 8 às 8h30, das 8h30 às 9h, enfim. Forma de pensar. A cada dia se dá maior importância aos pensamentos no tratamento da depressão. Um dos objetivos mais almejados é ajudar a pessoa a ver as coisas de maneira correta e equilibrada. Os que sofrem de depressão tendem a ter objetivos e expectativas irreais. Vamos lá. Destacar as faltas pessoais e minimizar as conquistas. Comparar-se com outros e se sentir inferior. E é isso, gente. Também eu vou refrisar um pouco o apoio da família. O apoio da família no momento de depressão. O tratamento ganha muito se a família oferecer apoio ao deprimido. É de vital importância que, se o cônjuge, filho ou algum membro da família sofre depressão, o problema seja encarado seriamente. As seguintes orientações. Ouça com atenção e simpatia, pois isso por si só já produz efeito terapêutico. Nunca censure a pessoa, mas trate-a com calma e maturidade. Ajude seu familiar a se manter ocupado com um passeio, um entretenimento. É importante nesse processo. Anime a pessoa a nutrir a esperança de que sairá com a depressão com dignidade e apoiar o tratamento médico, lembrando a importância de que o paciente deve tomar os medicamentos. Pode-se esperar uma grande aflição, especialmente se a pessoa piorar ou começar a dizer que não vale a pena viver e que gostaria de morrer. Vigie para que ela se alimente adequadamente e que não faça uso de álcool. Isso também é importante. Beber nesse momento não é legal. E é isso. Bom, faça algo pelos outros. Encerrando aqui o vídeo. Falando assim, o depressivo pode prestar ajuda aos outros. Isso oferece novo ânimo e tem resultados terapêuticos. Experimente consertar algo na casa de um amigo, fazer compras
para uma pessoa idosa? Visitar alguém hospitalizado ou fazer pequenos trabalhos voluntários. Agindo assim, você se esquecerá do seu próprio sofrimento e perceberá que existe gente com mais necessidades. Ajudar outras pessoas é uma forma de ajudar a si mesmo. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Falando um pouco sobre depressão, um problema que aflige muitos no Brasil e no mundo. Desculpem um vídeo grande, é porque precisava abordar de alguma forma alguns pontos para vocês, tá bom? Vejam com carinho, comente aqui embaixo o que é que vocês acharam. E o próximo vídeo eu vou vir de mais uma dica do livro Poder da Esperança. Daqui uns dias eu vou falar sobre estresse. Também a gente tem esse problema, né, sobre a questão de estresse, tá bom? Um beijo a todos vocês. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Algum comentário que vocês, né, obtiverem, né, se você já tiver alguma depressão, se conhece alguém, é sempre importante refrisar, né, dar dicas desse mal que, infelizmente, vocês viram aí o tanto de pessoas que morrem com esse problema, né? Então, no próximo eu vou voltar com mais dicas do livro Poder da Esperança e o próximo tema será estresse, tá certo? Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Deus abençoe a cada um de vocês e estarei em breve de volta, tá bom? Tchau!